Simbora lá então falarmos sobre manejo de viroses, especialmente hoje sobre quadro de dengue, né? Então, hoje basicamente nós vamos entender quais são os fitonutrientes que a gente pode considerar com aquele paciente que se queixa aí de ser acometido pelo quadro de dengue. Hoje nós estamos no período, né? Estamos aí no rebuliço no Brasil com essa transmissão, né, em massa. Essa transmissão ela acontece a partir do mosquito Aedes aegypti, mas o que acontece é que o papel preventivo social das comunidades ele tem sido menos divulgado nos últimos tempos. Eu lembro que há um certo alguns anos atrás, antes do período da pandemia, antes da gente direcionar os esforços para a Covid, a gente falava mais sobre papel preventivo, né? Para que não existisse essa disponibilidade de ambientes favoráveis para essa criação de mosquitos que transmitem aí a dengue. Existe um CID para dengue e muitas pessoas estão utilizando hoje em dia justamente para justificar nos seus trabalhos, nas suas rotinas, as suas ausências. A dengue, ela pode ser assintomática, como ela pode ter sintomas severos a ponto de precisar de hospitalização e trazer condições que demandem aí um tratamento, uma terapêutica em terapias intensivas, né? Então, hoje no Brasil a gente tem aí um registro de mais de 1 milhão de casos de dengue, só que as mortes têm chamado a atenção, justamente por esse agravo. Essa informação foi informação do final de fevereiro, do dia 29/2, né, de fevereiro, e até essa data nós tínhamos 214 mortes associadas a esse quadro de dengue, né, especialmente dengue hemorrágica. O impacto clínico da dengue, eu estou falando aqui sobre as pessoas acabarem faltando aos seus trabalhos, a terem as suas rotinas modificadas, mas esse impacto acaba sendo muito grande, diante da rotina, por conta das dores que essas pessoas sentem. São dores musculares intensas que a gente percebe, febres altíssimas, que duram de 2 a 7 dias, então são febres persistentes. São pessoas que se queixam muito de náuseas, enjoos, vômito, inclusive falta de apetite, o que compromete a nutrição do paciente, e dores de cabeça também, além das famosas manchas na pele, que podem ocorrer ou não, né, que a gente chama de petequias. Então, esse quadro clínico, ele pode evoluir para um quadro mais agravante, onde há um certo extravasamento de líquido, de fluidos, né? E esse extravasamento de fluidos pode trazer uma condição hemorrágica, tornando o quadro preocupante. Nós temos diferentes sorotipos aí para dengue. Dentre eles, né, nós temos 1, 2, 3 e o 4. Nós temos alguns que são mais preocupantes, mas, de forma geral, qualquer um deles pode trazer o efeito fatal, como pode trazer também a forma assintomática, sem sintomas, tá? Então, não é porque existem sorotipos do vírus que que tem um potencial de agravamento maior, que aquele sorotipo que tem uma estatística, né, menor não possa agravar. Quais são esses sorotipos? Os sorotipos 2 e 3 são aqueles que são relacionados com uma maior chance de agravamento. Mas é difícil a gente chegar a essa informação sem que a pessoa realize exames, né? Então, o que que a gente nota? Que a possibilidade, né? Deixa eu só tirar aqui esse coisa do WhatsApp. A possibilidade das pessoas terem aí um agravamento do quadro acontece mais quando a gente analisa a quantidade de vezes que ela já teve o quadro de dengue. Por isso que a gente costuma dizer que a segunda infecção, por qualquer sorotipo da dengue, costuma ser mais grave que a primeira, né? Ou melhor, costuma colocar o indivíduo numa condição de agravamento, uma maior chance de agravamento. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Não é o vírus da dengue, que ocasiona a dengue, ele não é o vírus que a nossa imunidade adaptativa, ela simplesmente dá conta do recado e na segunda situação ela já consegue conter. É basicamente o contrário que ocorre. E quais são os exames laboratoriais as alterações laboratoriais que a gente pode perceber?
A gente sempre tem algumas técnicas laboratoriais para identificar o vírus, e essa identificação ocorre geralmente até o quinto dia do início da doença, tá? Pesquisa de anticorpo até o sexto dia. Na verdade, é a partir do sexto dia. Então, a depender do que a gente queira identificar, a gente tem que analisar se esse exame laboratorial está ocorrendo até o quinto dia ou a partir do sexto dia. Mas o que a gente observa? Se fizermos uma avaliação laboratorial desse sangue, nós vamos ter hemoglobina e hematócrito elevado do terceiro ao décimo dia. Nós vamos ter uma menor contagem de glóbulos brancos do segundo ao décimo dia, menor contagem de plaquetas também nessa fase do terceiro ao décimo dia. Vamos ter mais monócitos entre o dia 1 e 4, né? E nós vamos também ter um maior percentual aí de linfócitos atípicos entre os dias 5 e 9 e um maior percentual de eosinófilos nos dias 9 e 10. Então, às vezes, o indivíduo ele pode ter tido dengue com poucos sintomas e ele acabou fazendo ali, se programando para fazer o seu check-up naquele período, próximo do período em que ele teve a dengue, mesmo que tenha sido com poucos sintomas. E a gente tem que ficar atento a isso, porque essas alterações laboratoriais podem estar presentes, né? Então, a gente tem que considerar que essas mudanças vão ocorrer, porque é basicamente a tentativa do nosso corpo em fazer com que haja defesa contra o vírus. E assim, o grande problema é que não existe um medicamento antiviral específico já disponível para tratar a infecção pelo vírus da dengue. Não existe. E é por isso que a gente busca alternativas, né, naturais nessa perspectiva. Então, a gente tem o Tamiflu para influenza, mas nós não temos aí um medicamento específico para o dengue 1, 2, 3, 4. Nós temos que buscar alternativas para reduzir o dano que se causa. O que a gente tem hoje, graças à ciência, é a vacina, né? Mas ainda assim a gente precisa primeiro fazer essa imunização de rebanho para depois começar a observar os resultados dessa nova vacina. E a gente tem as contraindicações medicamentosas. Então, além de não termos um medicamento específico para tratar, para reduzir a carga viral do vírus da dengue, nós temos aí essa contraindicação de medicamentos que possuem atividade anticoagulante em potencial, que seria as aspirinas, o ibuprofeno, os anti-inflamatórios não esteroidais, de maneira geral. Então, a gente evita utilizar esses medicamentos para que não haja agravamento numa possibilidade da dengue hemorrágica, o que faz a gente aumentar a nossa função enquanto nutricionista de cuidar desse paciente com o que a gente tem disponível, né? Não há ainda evidência suficiente para o uso de fitonutrientes, de maneira que eu possa dizer assim para vocês: olha, usa isso aqui, que isso aqui é garantido. E eu sei que você não começou a assistir essa aula já nessa perspectiva de eu dizer para vocês, não tem evidência, né? Eu sei que vocês vieram aqui no sentido de, olha, Lara vai dizer o que que eu posso utilizar para os meus pacientes que estão com quadro de dengue. Mas, obviamente, o fato de nós não termos evidências robustas, isso não significa dizer que a gente não tenha evidências para contenção de dano, para contenção dos sinais e sintomas. Então, a gente consegue, diante do nosso raciocínio clínico nutricional, associar alguns nutrientes, alguns fitonutrientes nessa condição, obtendo bons resultados. Mas, ainda assim, eu trouxe para vocês os estudos em humanos que nós temos com algumas plantas e com alguns micronutrientes que são bem importantes nesses casos, tá? Então, o que a gente a gente tem evidência para contenção dos sinais e sintomas que o quadro de dengue traz, mas não necessariamente para a condição da dengue, para o tratamento, para a eliminação do vírus. E eu digo isso porque hoje a gente vê lá aqueles vídeos loucos na internet falando: 200 ml de sumo de limão elimina a carga viral. Nós não temos evidência para isso. Então, nós temos evidência para reduzir dano, para controlar sintoma e melhorar a resposta imunológica. Nós não temos evidência para tratar dengue com fitonutrientes. Então, como que a gente pode começar esse raciocínio clínico? Primeiro, nós precisamos de uma atividade anti-hemorrágica e antiviral. Essa atividade anti-hemorrágica e antiviral pode acontecer
a partir, primeiro, quando o indivíduo ele evita aquilo que é contraindicado, como os medicamentos que eu já mencionei, mas especialmente quando ele começa a introduzir alguns fatores que são aumentadores de plaquetas, tá? Aumentar plaqueta é um fator importante para um paciente que está com dengue, onde a plaqueta ela já começou a reduzir. Nós temos aí, então, que ter essa atividade anti-hemorrágica e antiviral, controlar os sintomas e também trazer proteção hepática. E eu falo sobre trazer proteção hepática porque, na não possibilidade de utilizarmos os anti-inflamatórios não esteroidais, o primeiro medicamento que se pensa para se utilizar, aí seria um dos medicamentos que são mais hepatotóxicos que nós temos. Vocês imaginam qual é esse medicamento? Vocês têm ideia de qual medicamento é esse que tem, hoje em dia, é considerado como um dos medicamentos mais hepatotóxicos que existe? Paracetamol. Né? Eu sei que estava assim, ó, para chegar na cabeça de vocês, o paracetamol. Então, o paracetamol tem sido uma das alternativas que as pessoas utilizam para tratar dengue, só que o fato delas para tratar não, para controlar os sinais e sintomas da dengue. Só que o fato delas utilizarem na expectativa de reduzir o desconforto, faz com que elas consumam em grande quantidade, especialmente quando esses sinais e sintomas eles se estendem por um tempo maior. Então, elas acabam recorrendo muito a esse medicamento hepatotóxico, e aí a gente precisa cuidar desse fígado que basicamente sofre esse golpe de estado aí. Então, o que hoje eu trouxe para vocês para a gente considerar? Primeiro, em relação a essa função anti-hemorrágica, na literatura, nós temos aí as folhas de mamão, né, a carica papaya, como uma planta interessante para aumentar plaquetas. E em relação a inhame, como muitas pessoas falam, vocês vão ouvir muitos profissionais que já são estabelecidos no mercado, que são da área integrativa, eles falarem sobre o consumo de inhame na expectativa de ter atividade virucida. Mas aqui percebam que eu coloco uma interrogação, tanto para as folhas de mamão quanto para o inhame, tá? E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Nós temos que ter só uma cautela com a quantidade de planta anticoagulante que a gente coloca de forma manipulada. Eu não estou falando em você disponibilizar um chá de gengibre para conter ali a náusea do paciente com dengue. Eu estou falando sobre você utilizar o gengibre na forma de extrato, com a padronização alta, numa dose alta, que aí ele pode ter uma atividade anticoagulante muito parecida com o ibuprofeno. Nós já vimos a atividade de gengibre tendo efeito semelhante. Então, nós temos que ter cautela ao utilizar manipulados anticoagulantes à base de fitoquímicos, tá? Nesse período. Para controlar sinais e sintomas, a primeira coisa que o nutricionista precisa fazer é hidratar, explorar a hidratação desse paciente. A forma mais fácil que a gente tem para fazer isso é colocando preparações líquidas ao longo do dia, colocando sucos, sopas, alimentos que sejam fontes de eletrólitos, como água de coco. A gente faz isso frequentemente, né? Mas a gente pode também, para pacientes que estão aí inapetentes, pacientes que estão com dificuldade de alimentação, a gente pode utilizar sachês de eletrólitos. Vocês vão ver que hoje em dia as marcas têm alguns sachêzinhos com eletrólitos que são saborizados, a gente pode colocar na água e oferecer para o paciente. Além da hidratação, nós podemos pensar em própolis, coenzima Q10, vitamina D e zinco, tá? Própolis, por conta da sua atividade antiviral geral, tá? E de estímulo imunológico. O própolis, ele tem uma atividade imunomoduladora para ajudar nesse combate imunológico que ocorre aí durante a infecção. A coenzima Q10, porque ela tem uma atividade, na verdade, para facilitar a coagulação, né? Ela não só facilita a coagulação, como ela permite também uma atividade antioxidante potente para controlar o estresse oxidativo nessa fase, fazendo proteção, especialmente aí de mitocôndrias, e a vitamina D e o zinco para a atividade imunológica fazer imunomodulação, tá? E quanto à proteção hepática, a gente precisa reduzir o dano quando há uso muito frequente em grandes quantidades do paracetamol, como eu mencionei. Daí nós temos a possibilidade de trabalhar com o NAC e com a silimarina, né, o silibo mariano ou cardo mariano, que é uma erva muito utilizada para
proteção de fígado, e nesses casos, quando a gente percebe que a terapêutica no período da dengue trouxe dano hepático, aí a gente pode entrar com essas alternativas. Mas vamos ver, né? Eu coloquei aqui uma atenção para que vocês saibam que essas sugestões para controle de sintomas e proteção hepática, elas não têm uma evidência, não há evidência clínica robusta, tá? No quadro de dengue, como eu falei logo no início. Mas nós temos alguns estudos em humanos que já embasam a nossa prescrição. Esse estudo aqui, por exemplo, utilizou as folhas de mamão como alternativa para aumentar a plaqueta. E eles fizeram, foi um estudo que aconteceu na Índia, foi num hospital infantil com crianças. Então, crianças que eles consideravam ali de 3 a 16 anos, que estavam com o diagnóstico de dengue, eles deram 10 ml do extrato do suco das folhas de mamão. O que é 10 ml do extrato do suco da folha de mamão? Eles pegaram 50 gramas de folhas de mamão, colocaram no moedor, fizeram uma pastinha, adicionaram 50 ml de água, água que eles ferveram antes, né? E 25 gramas de açúcar e fizeram uma espécie de xarope. Fizeram uma pasta, trituraram essas folhas com a água, com o açúcar, e aí deixou bem uniforme e depois espremeu. E aí, quando eles espremeram, eles tiravam esse sumo, tá? Então, o extrato do suco das folhas de mamão é basicamente esse sumo dessa mistura das folhas com açúcar. E, obviamente, a gente tem que ter cautela ao fazer estratégias assim com pessoas que têm restrição ao açúcar, tá? Mas nesse caso foram crianças e elas estavam num ambiente hospitalar, tá? Eles ofertaram esses 10 ml por apenas 3 dias, 15 minutos após o café da manhã. E aí, o que que eles perceberam? Comparado às crianças que só fizeram o tratamento da dengue, que era o tratamento de acordo com a diretriz vigente lá na Índia, né? Eles observaram que as crianças que fizeram o tratamento diante da diretriz, mais o sumo do mamão, das folhas de mamão, elas tiveram o aumento da plaqueta mais rápido, né? Elas restabeleceram esse aumento de plaqueta mais rápido do que aquelas crianças que só fizeram o tratamento de acordo à diretriz da vigente na Índia. Então, o que eles trouxeram? Que as folhas de mamão possuem esse potencial de aumentar plaquetas em crianças que estavam ali acometidas por dengue. E qual que é o mecanismo que eles sugerem, né? Eles ainda não conseguem identificar um mecanismo de ação específico. O que eles observam é que as folhas de mamão, elas conseguem minimizar o efeito da doença e a chance de agravamento justamente por aumentar essas plaquetas e também estabilizar a membrana das células. Então, o que que a gente percebe? Quando o paciente está com dengue, ele tem febre alta, ele pode acabar tendo uma trombocitopenia, ele aumenta aí a replicação viral, e a atividade das folhas é basicamente impedir essa trombocitopenia e essa replicação viral, fazendo com que haja redução da possibilidade de agravamento da dengue, tá? Então, a ideia é reduzir o tempo de hospitalização, que foi o que ocorreu ali com aquelas crianças. É interessante que em regiões assim, é mais fácil a gente observar terapêuticas que são feitas popularmente em ambientes hospitalares, que são mais fáceis, inclusive, de introduzirem ali num método, né, científico para ser estudado, do que em regiões como a nossa, né? Aqui no hospital a gente só encontra alternativas que já são muito bem estabelecidas. No hospital a gente não considera alternativas que são de cunho popular, né? E lá na Índia, nesses ambientes, eles utilizam mais facilmente. Mas e o inhame? Né? Eu sei que vocês já devem ter ouvido aí alguém falar que o inhame pode ser um alimento antiviral para o quadro de dengue. Eu quero que vocês tenham cuidado com essa informação, porque, primeiro, nós não temos estudos com o inhame, com a espécie do inhame, para tratar a dengue e nem para trazer aí garantia dessa função antiviral. O que a gente tem são algumas práticas com o uso do inhame para atividade atrelada à não proliferação do mosquito da dengue. Então, a gente tem o inhame sendo utilizado em ambientes que são ali com águas expostas para reduzir
essa atividade eh, de proliferação do mosquito. Então, é como se o inhame ele fosse um agente larvicida, tá? Então, essa atividade antiviral do inhame, ela é mais associada em quadros de Zika e chikungunya, são testadas, mas ainda in vitro, não é em humanos. E no caso da dengue, ela é mais estudada como um larvicida. O inhame é mais um larvicida do que necessariamente um antiviral para a condição da pessoa que já está consumindo. Agora, se a gente já sabe que o inhame é um alimento s- que tem um caráter nutritivo excelente e que ele já demonstrou atividade antiviral, mesmo que seja in vitro, para alguns vírus, vale a pena a gente ter na rotina, mas não considerar que ele vai ser a nossa carta, né, principal aí para controlar os sinais e sintomas, certo? Existe uma prática popular com o uso de inhame, é uma prática indígena, inclusive, tá? E o inhame, ele era muito utilizado pelos indígenas filipinos. Os indígenas filipinos, eles atrelam o efeito da lectina presente no inhame a essa função antiviral. É um conhecimento antigo, é um conhecimento que é posto em prática há muitos anos, mas infelizmente nós não temos evidência científica. Agora, quanto ao zinco, o zinco nós temos estudos em humanos mostrando redução de tempo de hospitalização em crianças com dengue. E nesse caso aqui, a dose foi de 15 miligramas do zinco bisglicinato 3 vezes ao dia, então totalizando 45 miligramas. Esse estudo foi feito na Tailândia. Foram 50 crianças hospitalizadas por dengue e eles dividiram 25 crianças para grupo placebo e 25 crianças para o grupo suplementado com o zinco. Eram 15 miligramas do zinco elementar 3 vezes ao dia, tá? Isso por 5 dias, só no período ali de hospitalização. Eles perceberam que o papel do zinco na imunidade é um papel importante para a imunomodulação, para estímulo de células T reguladoras, para o fortalecimento da atividade de células que enfrentam, fazem um combate ali contra vírus, especialmente células TH1, né, que são aquelas células direcionadas para aumentar citocinas que fazem o estímulo inflamatório necessário para combater vírus em geral, vírus e bactérias. E eles perceberam que essas crianças elas reduziram o tempo de hospitalização pelo simples fato de terem associado o zinco. Então, o zinco, ele foi muito pertinente para acelerar o processo de recuperação dessas crianças. Além do zinco, nós temos a vitamina D também. Existem já estudos em humanos com vitamina D? Existem estudos em andamento da vitamina D nessa condição de dengue, mas o que a gente sabe é que a maioria dos pacientes com deficiência de vitamina D, quando são acometidos pelo quadro de dengue, eles levam mais tempo para se recuperar. E aí, o que que eles fizeram? Eles, ao perceberem esse tipo de estudo de associação, eles pegaram, fizeram suplementação de vitamina D, né, para pacientes que eram saudáveis, fizeram suplementação de 4.000 I ou 1.000 I apenas por 10 dias em indivíduos saudáveis. Pegaram as células desses indivíduos e foram analisar in vitro. E aí eles pegaram in vitro e contaminaram essas células dos humanos que suplementaram. E eles perceberam que a vitamina D, ela regulou negativamente as citocinas inflamatórias. Então, eles perceberam que os macrófagos que eram diferenciados, né, a partir de monócitos, quando estavam na presença de vitamina D, ou seja, quando era um macrófago vindo de uma pessoa que suplementou uma dose mais alta de vitamina D, de 4.000 I, 4.000 Is, eles perceberam que esses macrófagos tinham menos eles eram menos susceptíveis à infecção pela dengue. Então, eles já fizeram aí algumas associações importantes, considerando que se você tem deficiência de vitamina D, a chance de você agravar ou de você ter uma replicação viral maior é ainda maior do que se você tiver níveis adequados de vitamina D, tá? Nesse caso aqui, 10 dias com 4.000 I de vitamina D foram suficientes para mudar a atividade dos macrófagos dessas pessoas, evitando infecção, tá? Eles ficaram menos susceptíveis.
Já há uma associação aí entre polimorfismo, né, genético dos receptores de vitamina D e o risco de dengue também sintomática. Então, essa associação ela é bem pertinente. A gente precisa considerar que os pacientes da gente, a gente precisa evitar o quadro de deficiência de deficiência de vitamina D também por isso. Aliás, a gente não quer que o nosso paciente tenha deficiência de vitamina D por conta de inúmeras situações, né? A dengue é só mais uma delas. O agravamento da dengue é só mais uma delas. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa incentivar a vacinação, incentivar o estilo de vida saudável para esses pacientes, para dar o suporte imunológico adequado. Então, essa revisão que vocês estão vendo aqui é uma revisão sobre a importância dos micronutrientes no quadro da dengue. A gente percebe que um indivíduo mais bem nutrido, um indivíduo com menos carência nutricional, tem menos chance de ter sintomatologia quando ele acaba sendo infectado pelo vírus da dengue. O organismo dele é mais competente para combater esse conteúdo viral. Então, só lembrando para vocês qual que é o raciocínio clínico que a gente precisa ter nessas condições. É possível utilizar folhas de mamão? Possível é. Ainda não podemos dizer que as folhas de mamão elas vão ser suficientes para fazer um tratamento de dengue, até porque não tem medicamento para tratar dengue, nós não temos ainda um fito para tratar dengue. O que a gente sabe é que está precisando aumentar a plaqueta de algum paciente, você pode testar o sumo do suco das folhas de mamão. Perceba que eu estou falando do sumo das folhas, tá? O inhame nós não temos evidência suficiente, nós temos uma prática popular indígena nas Filipinas que utiliza os tubérculos, dentre eles o inhame como alternativa. Se você já vai colocar ali carboidratos de boa qualidade, você pode optar pelo inhame. E a gente tem que ter cautela na prescrição de manipulados aí que tem uma atividade anticoagulante potente, tá? Só é possível segurar um pouquinho aí esses manipulados e pedir para que o paciente volte a consumir eles depois, quando a carga viral reduzir. Para o controle de sintomas, manter esse paciente tratado, fazer a adição de própolis no geral. Nós não temos estudos específicos ainda, mas própolis, de maneira geral, tem potência para atividade imunológica, de regulação imunológica. Vitamina D e zinco, nós temos aqueles estudos em humanos que eu mencionei, e a coenzima Q10, particularmente, clinicamente, é uma boa alternativa por conta da sua atividade coagulante, né? E também por conta da sua atividade protetora da saúde mitocondrial, que é muito prejudicada em quadros gerais de viroses, tá? E se for o caso daquele paciente ter algum dano hepático por conta do uso excessivo de paracetamol, nós temos bem estabelecido que o cardomariano ele reduz o dano do uso de paracetamol, tá? O NAC, obviamente, é uma forma mais prática de se fazer isso. Nós também temos estudos mostrando que o NAC reduz o dano de paracetamol, então ficam essas duas alternativas. Beleza? Dito isso, sempre lembrem que o valor que vocês buscam está no conhecimento que vocês ainda não têm, e eu espero que esse momento tenha aumentado o valor de vocês, porque agora vocês já sabem um pouco mais sobre como, de que forma manejar esse paciente que está no quadro de dengue.